O Ministério da Saúde e o Facebook anunciaram ontem uma parceria para incentivar a doação de órgãos aqui no Brasil. E com esta parceria, o Ministério quer reforçar a importância da doação nas redes sociais. A ideia é identificar o doador já na página principal do perfil do usuário. E para falar um pouco mais sobre doações, transplantes e também eu recebo aqui no estúdio o Dr. Carlos José Arinharter, que é chefe do Serviço de Medicina de Transplante do Hospital Santa Isabel. Boa noite, doutor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, Felipe. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal de Blumenau. Obrigado a vocês pela oportunidade de falar sobre esse tema, doações. Santa Catarina, nos últimos anos, tem sobressaído no cenário nacional justamente pelo fato de ser o estado brasileiro onde ocorre o maior número de doações. E com esta nova, vamos dizer assim, com essa entrada das mídias sociais, a gente espera que o número de doações ocorra de uma forma mais homogênea dentro do Brasil. Nós temos estados onde as doações, como São Paulo, Santa Catarina, as doações são em torno de 26, 27 por milhões de habitantes, e temos estados onde as doações são 0 por milhão de habitantes. Então, o que o Ministério procura é justamente fortalecer esse movimento. Quando a gente fala em redes sociais, a gente fala do Facebook, acessos no Brasil, também no exterior. O senhor acha que vai ajudar bastante quando o assunto for doação de órgãos, então? Fora, em determinados países, como por exemplo a Espanha, já existe um outro tipo de legislação em termos de doações. Por isso, lá é onde existe o maior número de doadores por milhão de habitantes. Mas creio que o movimento no Brasil é um movimento que é um movimento local, na realidade, mesmo porque nós não podemos ter doações de outros países ainda para o nosso país. Mas isso, possivelmente, na Europa, por exemplo, há troca de órgãos entre os diversos países. E isso certamente pode ser um dia uma realidade aqui para nós também. Vamos trazer agora o assunto aqui para Blumenau. O senhor está dentro desse setor, como é que está o número de doações? As doações em Santa Catarina, eu já citei, estão em torno de 27 por milhão de habitantes. É o estado do país com o maior número de doações e, em consequência disso, o estado tem aumentado o número de transplante. Blumenau, nesse cenário, é a cidade, certamente a cidade que mais transplante faz, porque praticamente quase 100% dos transplantes hepáticos são feitos aqui. Também são feitos transplantes de rim e pâncreas conjugados e transplantes de córnea. No total, atualmente, dentro da estrutura do Hospital Santa Isabel, praticamente são mais de 250 transplantes ano, o que significa praticamente quase todos os dias está ocorrendo um transplante de órgão sólido dentro da estrutura do hospital. Nós fizemos uma matéria ano passado dos 500 transplantados do Santa Isabel. Sim. Com alegria que nós informamos isso. E nós também conseguimos ali a informação de que o hospital também é uma referência no pós-transplante, né, doutor? Exato. O Hospital Santa Isabel, com essa dedicação e com a dedicação de todos, ele conseguiu ter, por exemplo, uma ala específica para transplante, que é uma coisa que no nosso estado ainda não existia. Então, nós temos um referencial de transplante e de cuidados pós-transplante e uma ala específica do hospital para a internação dos pacientes transplantados recentes e daqueles que têm complicações, né? O número de transplantes do Santa Isabel hoje, se a gente computar todos os transplantes renais, hepáticos e os de coração, que houve uma diminuição no mundo inteiro, eles ultrapassam 1.200 transplantes. São 700 e poucos transplantes de rim, mais cerca de 40 rim-pâncreas e 540, eu acho, agora, de transplantes hepáticos. Então, mas tudo isso, quer dizer, tudo isso não tem nenhuma
se não houvessem os doadores. Quer dizer, esse é um processo grande, é um processo que envolve muitas pessoas, mas lógico que o foco principal é uma cirurgia que não existe sem doação. Quer dizer, não adianta a gente ser cirurgião, estar disposto a fazer, o hospital está preparado, mas se não houver a doação, não existe a cirurgia, né? Então, por isso, as campanhas de doação no mundo inteiro, elas se repetem e vão se fortalecendo progressivamente. O senhor está há quanto tempo trabalhando nesse setor? Eu já trabalho com transplante, praticamente iniciei desde 84 com transplante renal, né? Eu sou cirurgião, não é só cirurgião que faz parte das equipes, mas eu sou cirurgião, mas naquela época eram transplantes assim em número muito pequenos. E hoje não, hoje a gente consegue fazer em torno de 110, 115 transplantes ano. Como é que o senhor analisa, depois desse tempo todo trabalhando no setor, a captação desses doadores? O senhor acha que as pessoas estão cada vez mais mente aberta para esse tipo de doação? Existem dois processos muito importantes. O primeiro processo é a identificação do potencial doador. Porque o que se sabe é que muitas pessoas acabam morrendo sem serem identificadas como possíveis doadoras. Então, um grande trabalho que foi feito em Santa Catarina foi esse, um treinamento muito grande nas pessoas para que identifiquem os potenciais doadores. E, lógico, só depois do critério de morte encefálica e de todos os processos é que vem a entrevista familiar e o consentimento da família para que haja a retirada dos órgãos. A legislação brasileira exige o consentimento familiar, ao contrário da legislação, por exemplo, espanhola. Então, aqui no Brasil, nós continuamos com a mesma postura de sempre solicitar a família. Já não havia mais aquela legislação de carteira de identidade, bastava a pessoa se declarar um doador para ser um possível doador, mas se alguém da família for contrário, aborta-se o processo por aí. Com as redes sociais, eu acho que isso vai se propagar de uma maneira muito grande. Tá certo, então, doutor, agradeço a sua presença aqui no Jornal de Blumenau. Nós esperamos manter o contato. Muito obrigado, eu estou à disposição de vocês quando precisarem. Tá certo, então.